Seja bem-vindo à aula de número 34 do curso C# Cadastro de Clientes, e nessa aula eu vou responder mais algumas dúvidas sobre o Data Grid View. Falarei, por exemplo, sobre como criar quebras de linha aqui dentro das células, foi uma das dúvidas que os alunos tiveram. Falarei também sobre congelar alguma determinada coluna. Veja que eu estou rolando a barra de rolagem e a coluna nome, foto e ID, ela fica fixa. Então, vou te ensinar como é que você faz isso aqui também. Também vou te mostrar como você pode alterar o nome aqui dentro, diretamente dentro aqui do seu Data Grid View, por exemplo. Ó, estou editando, vou dar um Enter. Se eu voltar aqui no banco de dados e visualizar, veja que ele editou aqui também. E além disso, eu também vou te mostrar o seguinte, como você pode editar várias células ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, eu vou selecionar aqui essa sequência e vou digitar aqui, sei lá, o número 500 e vou dar um Enter. E ele altera tudo aqui numa porrada só. Então esse vai ser o conteúdo dessa aula. Se você já gostou, não esquece de deixar o seu like, deixar aquele comentário e vamos que vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bom, então vou começar a aula explicando a questão aqui da quebra de linha dentro aqui das células do Data Grid View, que foi uma das dúvidas aí que eu recebi sobre esse assunto, tá? Então é possível sim fazer essa quebra de linha aqui dentro e tem alguns pontos que você tem que levar em consideração. Primeiramente, você pode selecionar aqui o Data Grid View, apertar F4 e aqui, ó, veja que não apareceu a janela de propriedade de imediato. Eu vou dar um clique duplo aqui no botão adicionar só para abrir a janela de código, seleciono de novo a janela aqui, seleciono o Data Grid View e aperto F4. Beleza. Então, a propriedade que você vai selecionar para mudar é a propriedade Default Cell Style, que significa o quê? Estilo de células padrão. Aí você vai abrir essa propriedade e dentro dessa caixinha de propriedades aqui, ó, você vai mudar a propriedade Wrap Mode. Essa palavra Wrap, ela significa exatamente isso, quebra de texto, tá? Então, eu vou vir aqui e vou ativar essa configuração, alterando de false para true. O que acontece, então? Desse modo, todas as colunas que o texto for maior do que o tamanho da coluna, vai ativar a quebra de forma automática. Vou pegar aqui o nosso Data Grid View, vou clicar aqui no botãozinho de editar colunas aqui, ó, clicar nele e vou vir na opção editar colunas. Agora aqui eu vou pegar a coluna nome, vou lá na última propriedade, a largura dele, vou colocar um 120, por exemplo, e vou dar um OK. Então, veja que ao executar agora, ele vai ter a quebra de texto aqui ativado dentro das células. Como essa daqui é a única que o tamanho da coluna é menor do que o tamanho necessário para mostrar o texto numa linha só, somente essa daqui quebrou. Aí tem um detalhe importante, ó, veja que a altura da linha não é o suficiente para mostrar os dados. Então, ele está mostrando aqui, ó, parte do texto de forma engolida, digamos assim, né, de forma cortada. Então, você vai voltar no seu Data Grid View, vai apertar F4, vai procurar agora a propriedade AutoSize Rows Mode. AutoSize é tamanho automático, Rows é linha, Mode é modo. E aqui você vai abrir e vai alterar conforme a sua necessidade. Não dá para saber qual fica melhor, você tem que ir testando. Esse All Cells aqui, ele serve para todas as células de forma geral, né? Então, agora perceba que ao executar, ele vai ajustar o tamanho das células de acordo com a necessidade, de modo que mostre ali a informação por completo. Show? Deixa eu ver mais o que agora que você pode fazer. Ah, tá. Tem uma situação que é o seguinte. Olha só o campo data de nascimento. Olha lá, ó. Tá vendo que ele está meio que engolindo aqui a informação? Então, não quero que esse campo data de nascimento, essa quebra de linha seja aplicada a ele, porque o padrão da nossa quebra é quando você não ativa, ela mostra 3 pontinhos assim, ó, dizendo que tem mais informação. Então, fica mais agradável, digamos assim, de se ver, por exemplo, o campo data. Então, vou te mostrar como você faria para desabilitar a quebra em alguns campos e não deixar ela em todos. Então, você vai agora clicar no botãozinho aqui, ó, do lado direito do seu Data Grid View, vai vir em editar colunas e aqui você vai na coluna que você não quer a quebra, vai vir na opção Default Cell Style e vai desativar a opção Wrap Mode. Você vem aqui e altera para falso. Desse modo, ele vai aplicar que falso naquela coluna que eu determinei. Então, ele não vai mais deixar a quebra para a coluna data. Isso vale para qualquer coluna que você quiser, tá vendo? Ó? Fica mais agradável, digamos assim, de você visualizar dessa forma. Agora, eu vou responder uma outra dúvida, tá? Que um outro aluno perguntou, que é o seguinte:
dá para a gente congelar essas colunas, ó. Veja que eu estou indo lá para o canto, ele está levando tudo. Daria para eu manter fixo alguma? Dá sim, você vai fazer assim, ó. Você vai selecionar aqui o botãozinho de editar, aí você vai vir em editar coluna. A coluna que você quiser que fique congelada, por exemplo, eu vou fazer com a coluna nome. Você vai procurar a propriedade frozen, que significa exatamente isso, né, congelamento, e você vai habilitar essa propriedade. Aí tem um detalhe importante, todas aquelas que vierem antes dessa serão por padrão congeladas também, tá? Então vou dar aqui um OK, vou executar novamente e agora observe a barra de rolagem inferior, o que acontece com as 3 colunas que estão ali, né, no caso, a atual que eu congelei e as 2 anteriores a ela. Ela vai ficar fixa, ó. Então, isso aqui nos abre a possibilidade de visualizar os dados tendo uma referência visual aqui da esquerda fixa, beleza? Então, dá sim para fazer o congelamento e é dessa forma que se faz. Agora, antes da gente ir para o próximo passo, que vai ser a edição dos dados aqui dentro do Data Grid View, eu quero te pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve, ativa aí as notificações, enfim, faz aí tudo que você puder para ajudar aí esse canal a crescer, tá bom? Então agora o próximo passo é o seguinte, como a gente pode editar as informações diretamente dentro aqui do Data Grid View? Quero deixar claro que existem outras maneiras de fazer, talvez até mais fácil, tá? Mas a maneira que eu faço é a forma que eu faço desde o começo, então continuo fazendo ela. A melhor maneira é aquela que você sabe até você aprender uma nova, tá? Então, tenha sempre isso em mente. Você quer fazer alguma coisa, você sabe fazer de uma determinada forma, continue fazendo da maneira que você sabe e procure maneiras alternativas, maneiras melhores de fazendo. Isso vai melhorar aí o seu conhecimento, o seu aprendizado, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu não consigo editar a informação, porque eu desabilitei isso nas configurações, né? Então, se eu selecionar qualquer célula aqui e eu editar, não vai funcionar. Outra coisa, a seleção da linha, ela tá como linha inteira. Isso, embora não atrapalhe, tá? Porque quando você clica, ele sabe qual foi a célula que você selecionou. Veja que o cabeçalho tá até numa cor diferente, mas para mim, né, visualmente falando, não fica legal. Então, eu vou desabilitar essa seleção de linha inteira. Vou selecionar o Data Grid View. Vou apertar F4 e vou vir na propriedade Selection Mode. Cadê? Aqui, ó. E vou dizer que eu não quero mais a linha inteira. Vou colocar a célula selecionada. Desse modo, eu consigo selecionar somente uma célula, ok? Ó. Consigo selecionar só uma. Consigo selecionar várias se eu quiser arrastar aqui e clicar, segurar e arrastar, ok? Aí, para eu editar alguma coisa aqui dentro, eu tenho que selecionar essa caixinha aqui do nosso Data Grid View, beleza? Não é o único caminho, tá? É o que eu estou mais acostumado. Seleciono aqui. Aí eu marco a opção habilitar edição. Show? Habilitar edição. Desse modo agora, se eu vier aqui e selecionar alguma coisa, eu vou conseguir editar os dados. Mas só que tem um detalhe importante, olha só. Algumas colunas não é legal você editar. Essa daqui, por exemplo, ó, ela é uma coluna do tipo data. E eu deixei de digitar ali dentro texto. Talvez até daria para fazer a validação e tal, mas eu não vou fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou focar em editar todas as colunas. Eu vou focar em editar algumas. Geralmente, quando eu faço, ó, vou parar aqui o código, quando eu faço essa ação de editar diretamente no Data Grid View, eu permito editar somente algumas informações. Não vou colocar todas, porque já tem aqui a ação de você selecionar e clicar em editar. E aí ele traz os dados. Por aqui vai ser a nossa edição. Mas tem alguma ou outra informação que eu poderia editar diretamente por aqui? Aí a gente faz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou editar somente o nome, ok? E vou, para exemplificar um outro contexto aqui, eu vou editar também a coluna número. Tem uma situação que eu não vou editar somente um valor. Eu vou selecionar vários valores, vou digitar o valor e eu quero que seja tudo atualizado conforme aquele mesmo valor. Isso é muito útil, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, eu utilizava da seguinte maneira. Tinha lá um produto, né, que era, o produto era, sei lá, R$1,50. E aí a gente fazia reajuste de preço. Vamos colocar 10% aqui para esse produto,
para a gente estar pagando aos fornecedores, por exemplo. Então, ao invés de eu abrir todos os fornecedores um por um naquele produto e editar, eu procurava o fornecedor, procurava o produto, aí ele estava para mim todos os fornecedores daquele produto, eu digitava tudo ali numa porrada só e editava. Então, é mais fácil, dependendo da situação, é mais fácil você fazer assim. Então, eu vou te explicar como se faz. Primeiro, vamos ver a questão do nome. Então, ó, vou selecionar o Data Grid View, vou apertar F4, vou vir aqui na caixa de eventos, que é esse raiozinho aqui, tá? E vou procurar o evento Cell End Edit. Essa palavra cell é célula mesmo, né? End quer dizer final e edit quer dizer, nesse contexto aqui, edição. Então, é o quê? Após editar, no final da edição, né? Então, vou dar um clique duplo aqui. Eu quero, por exemplo, saber qual é o valor da célula que eu estou alterando. Na verdade, não. Eu não vou saber o valor da célula que eu estou editando. Eu quero saber qual é a coluna que eu quero editar. Então, só quero editar o nome e só quero editar o número. As outras eu não quero. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Vou criar uma variávelzinha que eu vou chamar de coluna. E essa coluna vai ser o meu Data Grid View. A coluna, ó, columns. Aí eu pego aqui dessa forma no plural, tá? Columns. E aqui eu preciso saber qual é a coluna que eu estou editando. Como é que eu sei? Essa variável e, dentre algumas propriedades que ela nos passa, ela nos fala qual é o índice da coluna que eu estou editando. Beleza. Então, eu estou dizendo que, vamos supor, eu tenho 10 colunas, eu estou na primeira que tem o índice 0, na segunda que tem o índice 1, na terceira, ou eu estou na nona que tem o índice 10. Então, esse e, column index, vai me falar em qual delas eu estou editando. Agora, aqui no final, eu digito ponto e pego header text. O que é o header text? É o texto do cabeçalho. A palavra header significa cabeçalho, text é texto. Se eu vier aqui e der um message box nessa variável coluna, você vai ver então que ele vai sempre mostrar para a gente o cabeçalho da coluna qual a gente estiver editando, ok? Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, no nome, der um enter, olha lá, ó, nome do cliente. Se eu vier aqui no telefone, ó, e digitar, olha lá, celular. Se eu vier na data, vai dar erro do mesmo jeito. Tem uma outra maneira de eu bloquear a edição na data? Tem sim, quer ver, ó? Você vai vir aqui, essa parte aqui eu não concluí ainda não, tá? Pera aí. Você vai vir aqui no seu Data Grid View, clica na setinha, vem em editar colunas, seleciona a coluna que você não quer que o usuário digite nada dentro dela, no caso a data de nascimento, vem aqui na propriedade Read Only, que significa somente leitura, aí você habilita essa configuração. Estou dizendo o seguinte, olha, nessa coluna data de nascimento, o usuário final não vai poder digitar nada nela. Ó. Olha lá, eu estou digitando, não posso digitar nada porque eu desabilitei essa opção. Agora as outras eu posso. Agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu mostrar a mensagem sempre, eu só quero mostrar se a coluna for igual a nome do cliente, tá? Aí aqui eu tenho que escrever exatamente igual eu coloquei no meu cabeçalho. Ou então, esse 2 piped é o ou então, se a coluna for igual a número. Aí eu vou colocar aqui com acento, com letra N maiúscula. Então veja que agora eu estou dizendo que, olha, você vai mostrar a mensagem com o nome da coluna, mas só quando estiver dentro dessas duas aqui, que é as quais eu quero editar. Então se eu vier aqui, ó, editar essa e der um enter, olha lá, mostrou. Se eu editar essa daqui e der um enter, ó, não mostrou. O ideal é que você desabilite a edição de todas as colunas que você não quer que de fato possa ser executado. Vamos ver a coluna nome, número. Se eu digitar alguma coisa aqui, ó, e der um enter, vamos ver aqui, ó, lá, número, certo? Então ele já deixou aqui que eu faça essa edição. Beleza, eu vou vir aqui, ó, aqui ele deu um erro, tá, na questão ali da foto. Esse erro aqui, ele tá dando pelo fato da gente, dessa questão de mover o mouse. Esse código aqui, ele é um pouquinho problemático. Eu acho que não vale a pena deixar esse código se você for editar os dados, tá? Cada caso é um caso, né? Para editar os dados, essa parte aqui teria que ser removida, tá? Então, eu vou parar aqui o código. Eu vou fazer o seguinte. Ao invés de mostrar aqui numa caixa de mensagem o valor da coluna, o texto da coluna, eu vou preparar um comando para fazer a alteração, ok? Então, vou colocar assim, olha, quando eu estiver editando o nome do cliente, eu vou fazer um comando. Quando eu estiver editando um outro, eu farei outro. Então, vou deixar essa parte aqui separada, ok? Ó, deixa eu esse if aqui de um jeito e crio um outro if aqui para eu editar quando for o número, beleza? Então, vamos lá. Quando for o nome do cliente, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o ID. Então, o ID, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar ela de ID. Vai ser igual a quê? Vai ser igual ao meu Data Grid View, a coluna não, rows, e aí eu tenho que saber qual é a linha onde eu estou editando os dados. Então, eu pego a variável E,
e pego a propriedade rowIndex. Então, essa variável ela me fala qual é o índice da coluna ou qual é o índice da linha, dentre outras informações também. Qual é a coluna que eu quero pegar agora? Ó, cell seria a coluna. Quero pegar, então, o ID. Aí eu pego o valor desse ID, dessa coluna, e converto, então, para texto. Beleza. Agora eu vou copiar e colar. Show? Venho aqui, pego a variável. Vou criar, né, no caso, uma outra variável chamada de nome. E aqui eu pego a coluna nome. Então, se eu vier aqui agora e mostrar numa mensagem box, por exemplo, o ID. Então, vou até colocar um cifrão aqui, ó. Aí eu posso abrir aqui as chaves e pegar a variável diretamente. Colocar aqui 2 pontos para poder separar. Pegar aqui a variável nome. Beleza. Dessa forma aqui, quando você editar, você vai ver o quê? Você vai ver o texto que você digitou, ó, texto alterado, por exemplo. Vou dar um Enter, olha lá. Você vê o ID que corresponde à célula que você alterou e você consegue ver também qual foi o texto que você alterou. É tudo que a gente precisa para fazer o quê? Executar um update lá no banco de dados, ok? Por enquanto, não mudou nada. Quer ver? Ó? Se eu vier aqui no banco de dados e atualizar, olha lá, ó, continua igual. O ID número 4 continua ali, Fátima. Como é que eu faço para mudar de fato isso lá no banco de dados? Aí a gente vai ter que executar um comando SQL. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar assim, olha, o meu comando SQL vai ser o seguinte. A gente pode até pegar, copiar aqui de alguma das linhas. Deixa eu pegar o formulário 1 aqui. Vou dar um clique duplo nele. E eu vou localizar aqui um código aqui do MySQL. Ó. Deixa eu dar um Ctrl F aqui, vou escrever MySQL. Vou dar um Enter. Deixa eu ver de novo aqui, ó. Peraí, eu vou desmarcar essas duas opções aqui, ó, de consulta. Vou dar mais um Enter mais uma vez. Aqui, ó. Então, é essa parte aqui que eu preciso, ó. Até aqui, tá? Vou, então, copiar essa parte até aqui. Volto no código que eu estou escrevendo. Cadê? Colo aqui, fecho chaves 2 vezes, tá? Para poder organizar, eu sempre apago a última, escrevo de novo, que aí ele atualiza. Beleza, agora aqui, ó, qual vai ser o comando que eu vou usar? Coloca assim, olha, command text, vai ser igual. Atualize a tabela chamada clientes, definindo o campo nome igual ao argumento, vou chamar de n, onde o id for igual ao argumento chamado id. Show? Aí vem aqui, passo os parâmetros, ó, parâmetros, ponto, adicionar com valor, passar primeiro o parâmetro n, vai vir aqui da variável nome, ou seja, o nome qual eu alterei. cmd, ponto, parâmetros, adicionar com valor aqui, aí eu pego aqui, ó, variável id e passo aqui, variável id não, argumento id, e passo a variável id. E por fim, eu executo essa query com o comando execute non query, ok? Beleza, então desse modo, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando, olha, eu estou na coluna nome, se eu estou, captura o ID, pega o nome para qual eu alterei e executa essa atualização através do comando update, que é o comando SQL que faz a alteração, tá? Vamos testar então? Vou vir aqui, vou pegar qualquer um, pegar esse Fátima aqui, vou escrever na frente alterado e vou dar um Enter. A gente vai lá no banco de dados e vai ver se de fato ele alterou. Olha lá, está escrito aqui, ó, Fátima alterado. Show? Perceba que eu estou aqui no banco de dados em nuvem, conforme eu fiz na aula anterior, e a resposta ela é bem imediata, ó. Tá ali, ó, Fátima alterado. Se eu voltar aqui e pegar a Sofia, colocar X aqui, ó, voltar aqui e atualizar, olha lá, ó, é bem rápido. Eu estou gostando muito da velocidade de resposta desse banco de dados aqui, tá? Não sei se é porque a minha internet ela é um pouco boa assim, né? Talvez tivesse uma internet mais fraca, né? O tempo de resposta seria maior, não tenho como testar isso aqui. Mas, enfim, já consegui. Agora, o que aconteceria se eu selecionasse, por exemplo, várias linhas e editasse aqui, por exemplo, o meu nome? Observe o seguinte, quando você seleciona várias, é sempre a última que você selecionou na sequência que é alterada. Então, o ID dessa última é o número 9, eu vou dar um Enter. Observe que aqui ele não mudou para todas, somente aquela qual eu fiz a mudança. E no banco de dados também, ele não vai mudar para todas, ó, somente naquele ID conforme eu fiz a mudança. Como é que eu faria para poder mudar para todos, tanto aqui no banco quanto lá no nosso Data Grid View, tá? É um cenário comum também que você pode precisar fazer. Eu dei o exemplo da alteração de preço, eu não sei se eu falei sobre isso, mas quando a gente precisa selecionar vários itens, mudar um preço para todo mundo, é muito útil essa situação. Então, para fazer dessa forma, primeiramente, a gente tem que arrumar uma maneira de saber
quais são as linhas que estão selecionadas. Porque eu posso selecionar duas aqui, segurar Ctrl, clicar aqui, ó, e selecionar de forma alternada. Eu também posso segurar Ctrl e clicar fora, ó. Então, tudo isso precisa ser tratado. Eu não vou tratar essa parte quando você seleciona em colunas fora daquela qual estamos fazendo a alteração, tá? Eu vou alterar somente a coluna número. Se tem alguma aqui que está fora, eu não vou fazer essa alteração, tá? Mas a gente precisa tratar isso, porque senão vai dar erro. Então, eu vou vir aqui no código, ó, vou colocar o seguinte, primeiro passo, eu vou vir aqui no if, tá? Da coluna número. Primeira coisa, como descobrir as células selecionadas. Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, olha, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável, vou criar um laço de repetição for each, vou dar aqui 2 vezes a tecla Tab. O tipo de dados vai ser data, grid view, cell, ok? Data, grid view, cell. Veja que eu estou explorando mais uma parte do Data Grid View. Eu já explorei o Data Grid View Row, já explorei o Data Grid View Column e agora eu estou explorando o Data Grid View Cell. E tem muito mais para ser explorado, tá? Eu estou te mostrando só mesmo aquilo que é de fato necessário para isso aqui acontecer. Eu vou chamar essa nossa variável aqui de Cell, você pode dar o nome que você quiser. E a coleção de células que eu quero é lá dentro do meu Data Grid View, mas somente aquelas que estão selecionadas, tá vendo? Então, esse laço aqui, o que ele vai fazer? Ele vai andar uma a uma todas as células que estiverem selecionadas lá dentro do Data Grid View. Quer ver? Vamos dar um message box. Aí aqui a gente pode mostrar diretamente a célula, pode mostrar diretamente o valor dela e converter aqui para texto. Aí vamos executar para ver se ele vai mostrar valores diferentes da coluna número aqui, quer ver? Ó? Vou selecionar algumas células da coluna número, tá? Selecionar aqui também endereço, CEP, e vou pegar aqui por último, vou selecionar mais uma da coluna número, porque ele só edita aquela que você selecionou por último, tá? Vou colocar então 350, eu vou dar aqui um Enter, olha lá, ó. Mostrou o valor, ó, esse 0 aqui ele está mostrando o valor dessa célula e por aí vai. Mas eu não quero isso, tá? Eu não quero que ele mostre os valores fora da coluna número. Beleza? Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, quando ele tentar editar a informação dentro aqui do nosso for each, eu só vou mostrar a mensagem se, aí eu passo assim, ó, cell.columnIndex, aí eu tenho que saber se o texto dessa columnIndex é igual a número. Aí, como é que eu faço isso? Vem aqui e falo, olha, dglista.columns, ao invés de pegar o e.columnIndex, igual eu fiz, eu vou pegar o cell, porque ele vai pegar a célula que ele está passando naquele momento. Se o header text dela, header text, tá? Se for igual a número, aí só nesse caso é que você vai fazer a alteração lá no banco. Senão você não faz nada. Isso aqui, como é que eu vou dizer? Tem que fazer mais tratamentos ainda, para garantir que a pessoa não faça isso aqui que a gente está fazendo, tá? Selecionar colunas fora daquela seleção. Mas o que a gente está fazendo aqui já vai garantir um pouquinho mais ali a integridade dos dados. Então, só vai fazer o comando se a coluna que eu estou editando os dados ali, se for de fato a coluna número, beleza? Então tá, vou vir aqui agora e vou pegar o meu ID. Então, vou vir aqui, ó, eu vou até copiar essa parte aqui, ó, Ctrl C. Aí, posso colocar ela fora do laço for, tá? Venho aqui, pego o número aqui, ó, vou chamar de número. Pego aqui da coluna qual eu estou alterando, mas aí tem um detalhe importante, cara. Se eu editar... Ah, não, tá certo. Se eu editar a coluna número, se a última célula que eu editei foi a coluna número, ele entra aqui. Beleza. Mas dentro do for each, se tiver alguma fora da coluna número, ele não vai editar ela. É isso aqui mesmo que eu preciso. Então, o ID, eu não vou fazer apenas um ID, certo? Não vou pegar somente um ID. Eu vou pegar o quê? Vou pegar vários. E aí, dentro do SQL, olha só, tem um comando muito top que permite que você altere várias linhas ao mesmo tempo. Deixa eu escrever esse comando aqui para tentar te explicar melhor. Vou colocar assim, olha, atualize, quer ver, deixa eu apagar aqui, ó, atualize a tabela clientes, alterando, definindo o campo número, que é o que a gente vai fazer para 450, por exemplo, mas somente onde o campo ID for igual a 15. Aqui eu vou alterar uma única linha. E se eu quisesse alterar o 15, o 16, o 17, o 18, o 30, o 150, o 200, como é que seria? Aí você pode utilizar um outro operador. Ao invés do igual,
você utiliza o operador IN. Aí você abre parênteses aqui e fecha parênteses lá no final. O que significa? Olha, você vai mudar a tabela cliente, vai atualizar a tabela cliente, definindo o número igual a 450, onde na coluna ID, qualquer um desses valores estiver presente. Tanto 15, 16, 17, 18, não importa. E aqui você pode ir colocando mais, tá? De forma, não é de forma infinita, tem um limite, mas eu acredito que atende bem essa necessidade de você alterar várias linhas ao mesmo tempo. Então, eu já falei e volto a dizer, tá? Tudo o que eu estou mostrando é só o necessário para você fazer esse projeto aqui. O SQL, assim como C Sharp, Data Grid View, controles, tem muito mais coisa para você explorar, tá? Estou te mostrando só aquilo que de fato é necessário. Então, eu vou vir aqui e vou escrever esse comando. Eu vou colocar assim, olha, na verdade eu não posso escrever o comando. Primeiro eu tenho que conseguir pegar a lista dos IDs, né? Tenho que saber quais são os IDs que eu selecionei. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu peguei esse daqui, peguei esse, beleza. Eu tenho que juntar o ID 4, tenho que juntar o ID 7 e tenho que juntar o ID 10. Eu tenho que formar isso aqui, ó, 4,7,10. Isso é que eu tenho que formar. Aí depois, com base nisso, eu executo o comando de atualização. Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, olha, vou criar, ao invés de variável ID, vou chamar de IDs, que seria todos os IDs. Ao invés de pegar daquela coluna que eu estou editando, eu vou apagar e vou deixar ele assim, ó, vazio. Agora, aqui dentro da célula, eu vou sempre pegando o ID daquela célula em questão e jogando na variável. Show? Colocar assim então, olha, IDs mais igual. O que é isso? Pega o valor que já tem, que no momento é nada, e junta com o próximo, que vai ser o número 5, por exemplo. Da próxima vez que ele passar, já vai ter o número 5 lá. Você vai juntar com o próximo. Vai ser o 9. E assim sucessivamente. Então, ele vai juntando esse valor, sempre embutindo ele ali dentro da variável ID. Aí eu vou vir aqui e vou juntar. Como é que eu faço então para juntar? Como é que eu faço para pegar o ID? Pego o dglista, pego as células da linha em questão, ou seja, a célula que eu estou passando, o row index dela, e pego aqui a célula que corresponde ao ID, certo? Ó, deixa eu colocar aqui minúsculo. Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar o valor e vou converter para texto. E aí eu vou concatenar com uma vírgula. Não coloca um espaço em branco aqui não, tá? Deixa somente a vírgula. Nós vamos precisar dela assim para poder tirar a última, beleza? Agora aqui fora do nosso for each, tá vendo, ó? Veja que o for each começa aqui e termina aqui. Aqui fora, só para você visualizar, eu vou dar um msg box, um message box, na verdade, né? Pegando aqui essa variável IDs, ok? Agora vamos ver se ele vai pegar os IDs que correspondem ao que a gente está fazendo, ó. Vou vir aqui, ó. Vou selecionar o ID2, o ID5, ID8 e vou selecionar células fora daqui, show? Mas, se eu editar alguma fora daqui e der um Enter, ó, não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não editei a coluna correspondente ao número. Isso aqui pode ser um problema, a gente tem que achar maneiras de tratar isso, tá? Nessa aula eu não vou me aprofundar tanto, senão vou demorar muito. Mas enfim, ó, se eu pegar aqui e editar algum dessa lista aqui, ó, aí ele fala lá, ó, você editou o ID 65432, ó, 65432. Mas a gente tem um problema, tá vendo? A última célula contém uma vírgula sozinha, eu preciso tirar essa vírgula. Então aqui tem várias maneiras de tirar essa vírgula, tá? A maneira mais fácil que eu acho é você utilizar o comando trim end. Aí você diz que você quer pegar a vírgula. O que é o trim end? Você consegue remover, tá? Você consegue remover do final alguma coisa. A função trim, ela tem 3. Tem somente trim, tem o trim start e tem o trim end. Palavra start é início, palavra end é final, trim é lado a lado. Então, quando você tem, por exemplo, um textbox, se você pegar aqui dentro e colocar diversos espaços em branco, por exemplo, ó, aí se você utilizar o trim, ele remove esses espaços em branco, porque ele remove qualquer espaço em branco que tiver antes ou depois de alguma coisa. Esse é o padrão, remover espaço em branco. Mas o trim, ele também consegue remover algum caractere. No caso do trim start, remove do início e o trim end remove do fim. Então, estou dizendo para ele, olha, você vai remover o caractere vírgula do final. Aí ele vai pegar, se tiver, por exemplo, uma sequência de vírgulas, por exemplo assim, ó, ele tira, tá? Tirando tudo que é vírgula ali
do final. Eu acredito que é assim, eu nunca testei para ver se é de fato assim não, mas eu acredito que seja dessa forma. Então, como no final tem uma vírgula, essa é a maneira mais fácil de tirar. Tem outras formas também, tá? Mas essa eu acho que é a mais fácil. Então, ao executar agora e selecionar aqui alguns IDs, você vai ver que ele vai de fato mostrar para a gente a lista de IDs selecionado, ó, mas sem a vírgula no final. Pronto, já tem o que eu preciso para poder mudar os dados. Agora, a minha próxima informação é saber qual foi o número que eu digitei aqui, mas eu já tenho isso também na variável número aqui em cima. Tendo isso em mente, eu posso agora copiar aqui essa parte do SQL, lembrando que quando eu criar o framework, essa parte de copiar e colar, meu amigo, já era, tá? A gente vai fazer tudo com somente uma única linha de código e tchau, beleza? Então, vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo, fora do nosso laço for. E aqui o meu comando vai ser assim, atualize a tabela cliente, mudando o campo número para, vou deixar o argumento n mesmo, aqui embaixo eu coloco número. E agora a gente tem um detalhe importante, aqui no lugar do igual, vai ser o comando in, aí eu tenho que abrir parênteses aqui e fechar parênteses aqui, certo? Não vai funcionar para eu passar o parâmetro dessa forma. Não sei por qual motivo, talvez eu testei, não funcionou, não procurei saber o porquê. Vou resolver da seguinte maneira, eu vou apagar o parâmetro daqui e no lugar do parâmetro eu vou abrir e fechar aspas e vou concatenar diretamente aqui com a lista dos IDs. Agora eu vou ter exatamente o mesmo efeito que eu testei aqui, ó, no MySQL com você, só que através do C# ali. Deixa eu voltar aqui, ó, para nossa visualização dos dados, para a gente visualizar. Vou pegar o ID 1, 2, 3, 4, 5, vou alterar o número, sei lá, para 500. Então, vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui, vou atualizar, vou executar. Selecionar aqui os 5 primeiros IDs, tá? Não precisa ser sequencial, pode ser aleatório. Você pode segurar Ctrl e ir clicando em outras linhas. E vou digitar 500 no primeiro e vou dar um Enter. Aqui ele deu um erro, ó. Vamos ver aqui por qual motivo. Deixa eu ver aqui qual foi o SQL que ele executou. Ah, tá. Ali, ali, ó. Faltou a gente remover a vírgula. Então, eu vou vir aqui, ó, no nosso IDs. Eu posso colocar diretamente aqui, ó, ponto .trim_end. Aí eu abro e fecho parênteses. Dentro eu coloco aspas simples e coloco a vírgula. Não vou conseguir executar, tá? Eu posso parar o código, executar novamente. E agora, então, selecionar ali a coluna números para a gente fazer essa edição. Selecionei tudo, digitei 500 e dei um Enter, ó. Veja que ele não mudou aqui nas colunas. A gente vai ter que fazer um código para mudar. Mas vamos ver se lá no banco de dados ele mudou. Olha lá, tá tudo 1. Vou clicar em visualizar de novo. Ó, tá tudo 500. Então, ele mudou com base nos IDs que eu havia selecionado lá. Ele executou e mudou. Como é que eu faço para mudar diretamente no Data Grid View também? Vou parar aqui o código. Vou vir aqui dentro desse loop, ó. Dentro desse loop, vou colocar assim, olha. A célula que você estiver passando, o valor dela vai ser igual à variável número. Ou seja, eu estou editando uma célula, capturei o valor dela. Aqui em cima eu capturei o valor da célula que eu editei. Agora, no loop, eu estou passando todas as selecionadas. E aí eu mudo o valor daquela para o valor que eu editei. Aí, desse modo, eu consigo o efeito que eu preciso. Quer ver? Vou vir aqui na frente, ó. Vou selecionar tudo. Joguei para a primeira, vou segurar Ctrl Shift e vou apertar para baixo. Vou digitar o número 5 e vou dar um Enter. Olha só. Será que ele mudou? Vamos ver? Vou voltar aqui no banco, atualizar. E ali tá, ó, tudo 5, tá vendo? Então, eu tenho um total de 168 linhas aqui no meu banco de dados. Ele mudou tudo. Não quer dizer que isso vai funcionar se eu tivesse 500, se eu tivesse 1000 linhas, tá? Então, a gente tem que fazer tratamento para, talvez, como é que eu vou dizer? Identificar, por exemplo, cria grupos menores. A cada 150 linhas, você gera um novo registro, você gera uma nova atualização. Para evitar que, se o usuário abrir uma lista de 5.000 itens e tentar editar tudo numa porrada só, ele vai gerar erro, né? É muito comum que gere erro nesse operador in, porque ele tem um limite, tá, de quantidade. Eu não sei que quantidade é, aqui foi mais de 150, funcionou de boa, mas ele tem um limite. Então, é bacana a gente trabalhar sempre pensando nesses probleminhas. Eu sei que pode dar um problema, eu vou evitar, vou colocar intervalo de 100. Gerou 100, atualiza, depois continua mais 100, atualiza, e assim vai fazendo o processo. Tem outras maneiras de fazer, eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes o aluno pensa que eu estou ensinando da única maneira, eu estou ensinando da maneira que eu sei, cara, entendeu? Tem outras maneiras? Lógico que tem. É mais fácil, é difícil? Não sei. Para mim, essa
é a maneira que eu consigo te ensinar. Cabe a você procurar mais, estudar, ir atrás do conhecimento e desenvolvendo o seu próprio jeito de fazer as coisas, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda ficou com qualquer dúvida sobre o que eu mostrei até aqui, deixa nos comentários, porque eu pretendo, então, a partir da próxima aula, fazer aqui a finalização do curso, que é a parte do relatório e a parte aqui da ficha. Se não aparecer mais dúvidas, na próxima aula eu já vou entrar nessa parte aqui. Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, estou à disposição, esperando você na próxima aula.